1973. Muito bem, vamos trabalhar como é que funciona no processo uma lei intertemporal. Isso não é importante só porque entrou o código, mas sempre que surge uma reforma processual, como nós tivemos várias reformas, 73 em diante, sempre que entrar uma lei processual nova, nós temos que aplicar direito intertemporal. Por quê? Porque você sabe que o processo é uma série de atos contínua no tempo. E o processo dura anos. Neste meio tempo, pode entrar uma lei processual e eu preciso saber como aplicá-la. Se eu tenho que esperar o processo terminar, se eu não tenho que esperar, qual é o critério? Muito bem, o 1046 resolve, de uma maneira muito geral, a aplicação do direito intertemporal, né? Ele vai regular, então, a sucessão de leis processuais no tempo e a sua aplicação nos processos pendentes. É o chamado direito intertemporal processual. Tá? Algumas regras aqui são fundamentais. Por exemplo, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, são 3 institutos que não podem ser alcançados pela lei nova. Certo? Isso está lá nos direitos fundamentais da Constituição, artigo 5º, inciso 36. Ou seja, o direito fundamental à observância de um direito processual adquirido, de um ato processual perfeito, e da produção da coisa julgada no processo, né? Isto densifica o quê? A necessidade de se respeitar esses direitos fundamentais com o surgimento da nova lei processual. Com o surgimento da nova lei processual. E aqui é importante eu fazer uma diferença entre efeito imediato e efeito retroativo. Ou seja, quando entra uma lei processual, o processo está tramitando, surge hoje, dia 3 de maio. Entrou uma nova lei processual. Eu tenho que saber se ela vai ser aplicada a partir daqui, ou seja, efeito ex nunc, ou seja, não volta, aplica daqui para frente, ou efeito ex tunc, retroage. Então eu tenho que saber se o efeito é imediato, entra hoje, aplica hoje para todos os processos, ou ela retroage. Tá? Então, não podemos confundir o efeito imediato, que se aplica daqui para frente, com o efeito retroativo, que se aplica daqui para trás. Tá? O natural é que, surgindo uma lei processual superveniente, ela vai incidir de maneira imediata nos processos que estão pendentes. Né? Desde que, respeitado o que eu falei anteriormente, desde que respeitado os direitos processuais, tá, adquiridos e os atos jurídicos perfeitos. Obviamente, aqui não entra coisa julgada, porque se o processo está tramitando e a lei incide, ainda não há coisa julgada. Mas há direito processual já existente e há ato processual que já foi perfectibilizado. Tá? Quando é que há o efeito retroativo? Quando é que poderíamos falar de efeito retroativo? O efeito seria retroativo quando a lei nova é aplicada às situações jurídicas que já estão consolidadas, que já foram consolidadas. O efeito retroativo é proibido, é vedado pelo direito constitucional brasileiro, como nós vimos no inciso 36 do artigo 5º ou combinado com o 1046. Então, o efeito retroativo é proibido. Tá? Porque vocês pegarem o caput ali, como ela leu, ao entrar, sua disposição aplicarão desloque aos processos pendentes. Tá? Quando é que haverá o efeito imediato? Quando a legislação ela é aplicada a partir do momento em que a lei entra em vigor. E, portanto, ela vai reger as situações jurídicas que lhe são posterior.
né, que vão para frente. Por isso é importante saber a diferença entre o efeito imediato, que se aplica na lei vigente daqui para frente, e o efeito retroativo no plano do processo. Tá? Porque, como eu disse para vocês, o processo é uma situação, né, de uma série de atos praticados no tempo até que se encerre com o trânsito em julgado. Então, obviamente, o processo se projeta no tempo. Por isso, muitos autores consideram a ideia de projeto como o procedimento em contraditório. E, obviamente, como o processo é uma série de atos praticada no tempo, muitos atos já foram realizados. Consequentemente, eles já foram consumados, já foram praticados. E, portanto, vão estar imunes à nova lei processual. Sob pena de não ser assim, haver o efeito da retroatividade, o que é proibido, porque ele vai alcançar um ato processual perfeito, ou um direito processual que foi já adquirido. Né? Outros atos já foram praticados, mas eu tenho que analisar, quando o ato foi praticado, eu tenho que analisar o seguinte: se há uma relativa independência com aquele ato que foi praticado e os demais, então eu tenho que mostrar qual é o vínculo dessa lei processual, deste ato praticado, se o ato que eu pratiquei, ele vincula os atos seguintes, ou se o ato que eu pratiquei, ele não vincula os atos seguintes. Em outras palavras, quando já foram praticados, há uma relativa independência com os demais atos que devem seguir essa cadeia. Esta é a lógica. Cada ato processual apresenta uma relativa independência com o ato processual subsequente. Certo? Neste caso, então, a lei processual, ela só vai vincular o ato processual subsequente. Tá? Já vou dar uma série de exemplos. Não há que se falar, então, da irretroatividade nesta situação. O que ocorre aqui é um efeito imediato. Tá? Em outras situações, existe um vínculo muito forte entre o ato processual praticado e o seu consequente. Há um vínculo. Desculpa. Né? E aí a situação é diversa. Este vínculo entre o ato processual praticado e o subsequente advém da circunstância da prática deste ato processual, ele outorga direito a qualquer um dos participantes do processo. Em situação que a nova lei não pode, então, vincular desde logo. Então, eu vou ter que respeitar aqui o direito processual adquirido. Então, respeita-se a situação jurídica neste particular, tá? Porque este ato já foi praticado e ele vai vincular. Então, o que eu tenho que analisar em última análise, antes de começar a dar exemplos? O isolamento do ato processual. Eu tenho que ter uma exata compreensão da distinção entre o efeito imediato e retroativo, para identificar a necessidade de isolamento do ato processual, a saber se eu vou aplicar o efeito imediato ou o efeito retroativo. Né? É óbvio que isto tem importância quando a lei incide, né, em situações que já estão pendentes. Tá? E o que importa saber aqui? É se esse ato processual, né, ele advém ou não um direito para qualquer dos participantes do processo. Ou seja, se há ou se não há um direito processual adquirido. Tá? Neste caso, a lei nova tem, então, que respeitar a eficácia do ato já praticado. Qual é o exemplo que eu posso dar para isso? Por exemplo, o exemplo mais que a doutrina costuma utilizar é o exemplo do recurso. Por quê? Porque a lei que deve ser aplicada para o recurso é a lei do dia em que se tornou recorrível a decisão. Ou seja, a abertura do prazo recursal, ela vai dar lugar a uma situação jurídica pendente, porque o recurso vai ter que tramitar até ser julgado, pode demorar meses ou ano. Tá? Então, eu tenho que aguardar aqui se foi ou não foi interposto o recurso. Neste caso, o recorrente tem direito a observar
eu tenho direito a que seja observado o direito vigente na época da abertura do meu prazo recursal. Fora daí, haverá ofensa a direito processual adquirido e teremos, então, um efeito retroativo à legislação vigente. Por exemplo, o juiz profere a sentença hoje. Exclui-se o dia do começo, amanhã começa o primeiro dia recursal. Amanhã, então, o meu recurso hoje, o prazo é de 15 dias. O prazo é de 15 dias, e vamos imaginar, diz que ele terá que ser julgado desta maneira. Abriu o prazo amanhã. Quinta-feira, 2 dias do meu prazo, entra uma nova lei que altera o prazo do recurso. Agora não é mais 15, é 10. E vai mostrar como o recurso deve ser julgado. Uma maneira diferente. Agora não deve ser julgado como aspecto X, mas como aspecto Y. Como já a regra vale, né? No dia em que a decisão se tornou recorrível, eu tenho direito processual adquirido de que o meu recurso seja todo ele processado, até o julgamento final, pode demorar meses ou anos, pela lei antiga. Pela lei antiga. E não pela lei nova. Então, eu não posso, no curso do recurso, alterar o prazo, no exemplo que eu dei, nem tampouco posso alterar, porque a lei processual adquirida dizia que o julgamento seria feito na modalidade X. A lei nova diz que é Y. Eu não posso aplicar a lei nova. Eu não vou poder aplicar a lei nova, tá? Porque eu tenho direito processual adquirido. Certo? Em outra hipótese, por exemplo, imagine que hoje eu estabeleça a regra da citação. Então, vem uma regra e eu estou com a lei antiga. Eu sou citado. Lei antiga, eu sou citado. Tá? Feita a citação, logo depois da citação, vem o prazo, no nosso caso, para a audiência de conciliação ou para a contestação futuramente. Então, eu fui citado. Veio uma nova lei que altera questões relacionadas ao recurso, à contestação, desculpa, à contestação. Eu fui citado. Não abriu meu prazo para contestação. Consequentemente, quando eu for contestar, vamos imaginar semana que vem, eu já não posso mais aplicar a lei nova. Eu terei que aplicar a lei nova. Eu não posso aplicar a antiga. Eu tenho que aplicar a lei nova. Por quê? Porque uma vez citado, terminado a citação, o ato processual citação, questão de isolamento dos atos processuais, o próximo ato processual seria a audiência e a contestação. Como não há uma sucessão, uma relação de causa e efeito direta, como no recurso, a lei que eu vou aplicar para a contestação é a lei nova. Não é a lei antiga. Por quê? Porque quando entrou em vigor a lei nova sobre contestação, ainda não havia iniciado a fase deste ato processual contestação. Não havia iniciado. Então, a lei incide, terminou o ato, quando começa o novo ato, a lei processual incide no novo ato processual. No novo ato.